Poucos estrangeiros impactaram tanto a Série A no século XXI como Zlatan Ibrahimovic. Uma figura amada e odiada, o sueco dominou a liga italiana, atuando pelos 3 maiores clubes do país. O atacante, além de ser foda, espantou o mundo na Juventus. Se transformou em um dos melhores do mundo na Inter e virou ídolo do Milan, onde vivenciou 2 passagens marcantes e, em seus últimos anos como jogador, ajudou a recolocar o time no topo da Itália, com lances plásticos, gols inesquecíveis e declarações icônicas. Fez da Itália a sua segunda casa. Filho de pai bósnio e mãe croata, Zlatan nasceu em Malmö, na Suécia. Aos 2 anos de idade, o menino viu seu pai, Šefik Ibrahimovic, se separar de sua mãe, Jurka Grave. Šefik recebeu a guarda da criança. O pequeno Ibra cresceu em Rosengard, um bairro com alta presença de imigrantes, localizado nos subúrbios da cidade. A infância não foi nada fácil, pois tanto seu pai quanto sua mãe tinham pouco dinheiro e às vezes nem havia algo para comer em casa. Além disso, ele precisava lidar com a importunação dos garotos mais velhos. Fã de filmes de luta, aprendeu desde cedo a se defender nas ruas. Em meio a tantos problemas familiares, sociais e financeiros, o esporte surgiu como válvula de escape para Zlatan. Ibra comentou: "Se eu jogava bola logo quando podia, era para fechar os olhos a tudo isso. O futebol era a minha única forma de felicidade, a única área da minha vida na qual eu me sentia livre dos problemas", conta Ibrahimovic em sua terceira autobiografia, Adrenalina. Uma das maiores alegrias de Ibrahimovic em sua adolescência foi a classificação da Suécia para as semifinais da Copa do Mundo de 1994. Na época, ele tinha 12 anos. De cabeça, o gigante Kenneth Anderson empatou o jogo contra a Romênia na prorrogação e o levou para as cobranças de pênalti. Os suecos venceram por 5-4 e avançaram à fase seguinte, onde seriam eliminados pelo Brasil, que seria campeão mundial ao superar a Itália. Aquela seleção brasileira, inclusive, contava com um jogador que seria o ídolo máximo de Zlatan no futebol, Ronaldo. Ibra comenta: "Quando eu era criança, não havia jogador que me emocionasse como o Ronaldo Fenômeno. Eu assistia e revia os gols e os dribles dele na internet." Zlatan Ibrahimovic, em sua autobiografia Adrenalina. Em 1995, Ibrahimovic, então com 13 anos, chegou às categorias de base do Malmö. Nessa época, roubava bicicletas para poder se deslocar na cidade. Com gols espetaculares e talento inato, Zlatan se destacou entre seus companheiros de time até subir para o profissional dos Celestes quase na virada do milênio. A primeira convocação à seleção sueca sub-18 também aconteceu no mesmo período, em 1999. Meses mais tarde, serviria também a sub-21 e debutaria na equipe principal da Suécia, reflexo das boas atuações daquele atacante jovem e grandalhão com ego elevado. Na virada do século, o jogador despertou o interesse de Arsène Wenger, treinador do Arsenal à época. O francês foi ao encontro do atacante e até lhe deu uma camisa dos Gunners personalizada com o nome Ibrahimovic gravado às costas acima do número 9. O atleta, então com 17 anos, chegou a posar para a foto com o uniforme do time inglês. A empolgação do bomber acabou quando o técnico lhe disse que precisaria realizar um teste para ser contratado. "Zlatan não faz testes", respondeu ao técnico. Sim, já naquela época ele se referia a si mesmo na terceira pessoa. 2 décadas depois do famoso episódio, Wenger explicou por que chamou Ibrahimovic para um teste em vez de oferecer um contrato ao sueco. Ele era um garoto de 17 anos jogando no Malmö, na segunda liga da Suécia, e ninguém o conhecia. Oferecemos testes a muitos jogadores aos 17 anos. Era absolutamente normal antes de você tomar uma decisão, afirmou em entrevista à BBC. Em 40 jogos pela equipe profissional do Malmö, Ibra marcou 16 gols, rendimento que encheu os olhos do dinamarquês John Steen Olsen, olheiro do Ajax. Ele indicou a contratação do jogador e a diretoria do clube de Amsterdã comprou a ideia. Assim, em 2001, o Ajax desembolsou cerca de 8 milhões de
euros e fez do sueco a aquisição mais cara da história da agremiação. Ele chegou cheio de marra ao time. Quando entrou pela primeira vez ao vestiário, o jovem de apenas 20 anos se apresentou com a seguinte pergunta aos companheiros: "Eu sou Zlatan e quem caralhos vocês são?" No Ajax, Ibrakadabra fez um dos gols mais antológicos da sua carreira contra o Utrecht na final da Copa da Holanda. O técnico Ronald Koeman colocou o sueco em campo aos 79 de jogo na vaga de John O'Brien. Os Godenzonen estavam perdendo por 2-1 quando o grandalhão entrou. Aos 90, o atacante brasileiro Humberto empatou o confronto. 5 minutos depois, já nos acréscimos, o Bomber saiu driblando todos os adversários que encontrou pela frente e arrematou para o fundo das redes depois de entortar goleiro e defensores. O tento, no apagar das luzes, deu o título ao time de Amsterdã. Pela equipe nacional da Suécia, Ibrahimovic balançou as redes em seu quarto compromisso diante do Azerbaijão em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. A emoção de um gol com a camisa da seleção é especial. É como fincar uma bandeira no globo. É como gritar "Nós somos suecos", relata no livro Adrenalina. Contudo, o atacante não conseguiu anotar pelo selecionado escandinavo no Mundial de 2002. Os azuis e amarelos caíram nas oitavas de final frente a Senegal e Ibra disputou apenas 2 jogos, ambos saindo do banco de reservas. Nos tempos de Ajax, Ibrahimovic fez 2 grandes amizades. A primeira foi dentro de campo com o lateral esquerdo Maxwell. O brasileiro se tornou um grande amigo de Zlatan nos anos seguintes e venceram, inclusive, muitos troféus juntos. A outra foi fora das 4 linhas e mudaria para sempre a carreira do jogador. Trata-se do agente Mino Raiola. Eles se encontraram em um restaurante japonês, localizado em Amsterdã, após Ibra pedir a um jornalista local que lhe apresentasse um bom empresário. O atacante conversou com Mino e, embora estivesse desconfiado devido ao lifestyle daquele profissional, fechou com o controverso agente. Raiola foi bem claro com Ibrahimovic. O atleta precisaria melhorar o rendimento caso quisesse dar um salto de qualidade em nível de clubes. Zlatan entendeu o recado e alavancou seus números dentro de campo. Resultado, Mino o levou à Itália para assinar com a Juventus. Após 3 anos, 4 títulos e 48 gols em 110 jogos pelo Ajax, o sueco chegou à agremiação de Turim em 2004 como uma das grandes promessas do futebol mundial. Zlatan Ibrahimovic, logo em seu primeiro ano no futebol italiano, o craque foi eleito pelo jornal Gazzetta dello Sport como o melhor jogador da Juventus em 2004 e 2005, campanha que rendeu à Vecchia Signora o Scudetto. O título viria a ser revogado posteriormente, assim como o de 2005 e 2006, por conta de envolvimento de diretores da agremiação no escândalo Calciopoli. O camisa 9 teve momentos brilhantes em sua temporada de debut em Bianconero. Marcou no jogo de estreia na Série A contra o Brescia, anotou uma doppietta no empate com a Fiorentina e conseguiu uma tripleta na goleada sobre o Lecce. Ele poderia ter disputado todas as 38 partidas do campeonato, mas foi suspenso após dar uma cabeçada em Sinisa Mihajlovic no derby de Itália do segundo turno, que terminou com vitória da Inter por 1-0 em Turim. Com 16 gols e 8 assistências, Ibrakadabra causou um impacto absoluto na equipe treinada por Fábio Capello. Porém, ficou devendo na Liga dos Campeões. A Juve parou nas quartas de final, frente ao Liverpool, e o sueco só conseguiu dar 3 passes decisivos na campanha europeia. No ano de 2004, Ibrahimovic disputou seu primeiro grande torneio como titular da sua seleção, a Eurocopa. Na estreia, contra a Bulgária, goleada por 5-0, com tento e assistência de Zlatan. Diante da Itália, na rodada seguinte, ele aprontou das suas com um gol espetacular para garantir o empate em 1-1. O camisa 10, entretanto, passou em branco no terceiro duelo da fase de grupos e nas oitavas de final. A Suécia sucumbiu ante a Holanda. Ainda em 2004, ele anotou 4 vezes na fraca equipe nacional de Malta. A segunda temporada de Ibrahimovic na Juventus não foi tão eficaz quanto a primeira. 47 partidas, somando todas as competições, com 10 gols e 9 assistências e muitos cartões bobos. Em 2006, com a Juve envolvida no escândalo de armações e rebaixada à Série B, Zlatan recebeu uma proposta para se transferir à Inter, que desembolsou 8 milhões de euros pelo atleta.
Até pelo grande nível de rivalidade entre as agremiações, muitos acharam que o sueco, que somara 92 aparições e 26 tentos pela equipe de Turim, havia tomado uma decisão equivocada. Porém, Ibra teve uma das melhores fases de sua carreira na Inter de Milão. Antes de se juntar à Inter, Zlatan tinha uma missão pelo seu país: disputar a Copa do Mundo de 2006. Na fase de grupos, os suecos empataram sem gols com Trinidad e Tobago, fizeram 1-0 no Paraguai e arrancaram um empate em 2-2 com a Inglaterra. Classificados em segundo lugar no grupo B, eles encararam a anfitriã, Alemanha, nas oitavas de final e perderam por 2-0. O atacante não balançou as redes no Mundial. De volta à Itália após a Copa na Alemanha, Ibra se apresentou à Inter, onde encontrou antigos desafetos, como Mihajlovic, então auxiliar da equipe, e Marco Materazzi. Para a temporada 2006 e 2007, o clube fez um grande mercado de verão. Além do Bomber, a diretoria acertou com Hernan Crespo, Maicon, Maxwell, Fábio Grosso, Olivier Dacourt, Mariano Gonzalez e Patrick Vieira, este último também oriundo da Juventus. Os novos contratados ganharam seu primeiro troféu vestindo o Nerazzurro logo no duelo que abriu oficialmente a temporada. Com golaço de Luiz Figo na prorrogação, a Beneamata virou o jogo sobre a Roma, chegou a estar perdendo por 3-0, ganhou por 4-0 e faturou a Supercopa Italiana. Novo camisa 8 interista, Zlatan deu assistência para o gol de Vieira. A passagem de Ibra pela Inter foi estupenda e muitos fãs do sueco consideram que no lado azul e preto de Milão ele tenha vivido seu auge. Dos seus quase 3 anos em Nerazzurro, o primeiro foi um dos mais marcantes, sobretudo na Série A. Na partida de abertura do campeonato, gol e assistência no 3-2 sobre a Fiorentina, em Florença, um jogo no qual Esteban Cambiasso foi protagonista, com doppietta e passe decisivo. O camisa 8 também puniu o Milan nas duas edições do Derby Inter vs Milan realizados na Série A em 2006 e 2007. Guardou um no clássico do primeiro turno, que terminou com vitória eletrizante da Inter, 4-3. No retorno, fez ainda melhor, estufando as redes e servindo de garçom para o tento de Júlio Cruz. Triunfo da Beneamata, de virada, por 2-1. A partida também marcou o encontro de Ibrahimovic com Ronaldo. O sueco até foi flagrado admirando o fenômeno dentro de campo, como uma criança observando seu grande ídolo. Zlatan terminou a Série A como artilheiro da Inter, com 15 gols em 27 jogos, sendo um dos protagonistas do Scudetto. Ele manteve o alto nível na temporada seguinte. Chama a atenção a quantidade de partidas nas quais o escandinavo marcou 2 gols, doppietta em italiano, na época 2007 e 2008, PSV, CSKA Moscou, Empoli, Livorno, Sampdoria, Siena e Parma, em ambos os turnos neste último caso. A dupla assinalada contra o time emiliano na derradeira rodada do campeonato deu o Scudetto à Inter. Ibra não estava 100% fisicamente, então o técnico Roberto Mancini o deixou no banco. Ele foi a campo na segunda etapa e anotou os 2 tentos da vitória, assegurando o título. O próprio jogador considera aquela a sua melhor memória dos tempos de interista. Entre os gols que eu marquei pela Inter, naturalmente escolho a doppietta sob a chuva de Parma na última rodada do campeonato 2007 e 2008, relata o Bomber em sua autobiografia Adrenalina. Começo o jogo no banco porque um joelho dói. Precisamos vencer, mas não conseguimos marcar. Parece uma maldição. Então, Mancini me permite entrar no segundo tempo. Pum, pum, 2 gols e um Scudetto no bolso. O grandalhão, porém, não conseguiu fazer a seleção sueca chegar ao mata-mata da Eurocopa de 2008. Os 2 tentos que ele anotou na competição, na vitória sobre a Grécia e na derrota para a Espanha, não foram suficientes para levar os escandinavos às oitavas. A temporada de 2007 e 2008 foi a última de Mancini à frente da Inter. José Mourinho o sucedeu e aumentou o sarrafo da equipe. Ibra criou excelente ligação com o treinador português e teve uma época arrebatadora com a camisa nerazzurra. Ganhou o prêmio de artilheiro da Série A com 25 gols em 35 jogos, além de 7 assistências, e foi, mais uma vez, destaque na campanha que culminou no título. Zlatan comenta: Mancini fez um trabalho excepcional à frente da Itália na Eurocopa 2020. Muita coisa mudou, Roberto. Na Inter ele não tinha um relacionamento com os jogadores. Mihajlovic fazia tudo. Mancini dirigia o treinamento, se ocupava da parte tática e pronto. Zero diálogo com o time. Sinisa pensava nisso. Agora parece uma outra pessoa. Zlatan Ibrahimovic, em sua autobiografia, em San Siro, Ibra se transformou em um dos atacantes mais prolíficos da Europa, mas não conseguiu ajudar os nerazzurri a irem longe na Liga dos Campeões. Enquanto esteve na Inter, foram 3 eliminações nas oitavas de final. Após o último insucesso no torneio, ele chegou a ser vaiado por alguns torcedores
Libertadores no Giuseppe Meazza. Já consolidado como um dos melhores atacantes do mundo e colecionando prêmios individuais devido às boas atuações na Itália, Ibrahimovic deixou a Beneamata para acertar com o Barcelona em julho de 2009, pouco após iniciar a pré-temporada pela equipe de Milão e ser escolhido co-herdeiro da camisa 10, que era de Adriano. Sua passagem pela Pinetina lhe rendeu 66 gols e 5 títulos em 117 aparições. Os blaugranas pagaram 49 milhões de euros e ainda cederam Samuel Eto'o à Inter. A ideia era finalmente poder disputar o título da Champions League em um time que estava dominando a Europa sob o comando de um revolucionário Pep Guardiola. Porém, embora tenha entregado bons números, 22 gols em 46 jogos, Zlatan bateu de frente com o técnico, foi eliminado da maior competição europeia de clubes justamente pelos Nerazzurri, que se sagrariam campeões do torneio, e permaneceu apenas uma temporada na Espanha. Tempo suficiente para adicionar 5 títulos ao currículo: 2 Supercopas da Espanha, uma Supercopa Europeia, um Mundial de Clubes da FIFA e La Liga. Uma temporada depois de Ibrahimovic chegar ao Camp Nou, o Barcelona se viu obrigado a emprestá-lo para algum clube em 2010 e 11. Como o Milan era um dos interessados e o atacante tinha o desejo de voltar ao futebol italiano, o negócio se concretizou rapidamente. Adriano Galliani, icônico cartola dos rossoneri, acertou um empréstimo com opção de compra fixado em 24 milhões de euros junto ao Barça. Aos 28 anos, Zlatan foi apresentado no intervalo do jogo de abertura da Série A contra o Lecce em San Siro, com direto a tapete vermelho e tudo. Lembrem-se, eu vim aqui para vencer e este ano vamos vencer tudo, garantiu a torcida o novo camisa 11 do Diavolo. O Milan, treinado por Massimiliano Allegri, não venceu tudo naquela temporada. O Diavolo foi eliminado pelo Tottenham nas oitavas de final da Champions League e caiu nas semifinais da Copa Itália após perder a queda de braço para o Palermo. No entanto, interrompeu a hegemonia da Inter e voltou a ganhar o Scudetto depois de 7 anos. Como era de se esperar, Ibracadabra foi o protagonista da campanha rossonera. Marcou gols fantásticos contra Genoa, Fiorentina e Lecce, por exemplo, se conectou rapidamente com o trio brasileiro composto por Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Robinho e conduziu os milanistas ao título. Zlatan fez o Milan vencer um derby della Madonnina após 3 derrotas consecutivas contra a Inter. Logo no início desse jogo, Materazzi, um de seus grandes desafetos, lhe derrubou na área. Pênalti. O camisa 11 converteu e alargou os braços, observando os xingamentos vindo das arquibancadas. Naquele clássico, o mando era da Beneamata. O tento bastou para dar a vitória magra à AOS Rossoneri. No segundo tempo, durante uma disputa de bola na defesa nerazzurra, o sueco entrou forte em Materazzi e tirou o zagueiro de campo, mandando-o para o hospital. O árbitro Paolo Tagliavento puniu o camisa 11 apenas com um cartão amarelo. Ibra já estava planejando uma vingança contra Materazzi havia muito tempo. Em outubro de 2005, durante um derby de Itália, o interista deu uma tesoura em Zlatan, então na Juventus. O atacante tentou seguir em campo para dar o troco no italiano, mas com muitas dores não conseguiu permanecer no gramado e acabou substituído. Ele jogou pela Inter depois do episódio, porém não prejudicaria um companheiro de equipe. O sueco, entretanto, não esqueceu a entrada violenta de Materazzi e esperou 5 anos para se vingar. Filippo Inzaghi gostou da atitude de seu novo colega. Pippo Inzaghi estava entre os mais eufóricos no vestiário. O derby mais bonito da minha vida. 1-0 para nós. Gol de Ibra e Materazzi no hospital e visual novo, adotou o rabo de cavalo. Ibrahimovic teve uma performance ainda mais impactante na temporada 2011 e 12. Em 44 jogos, contabilizando todas as partidas, foi às redes 35 vezes e ainda serviu de garçom outras 12, mas não conseguiu manter o título em Milão, já que a Juventus, campeã, terminou o campeonato 4 pontos à frente do Milan, vice, na tabela de classificação. O prêmio de consolação do Milan foi a taça da Supercopa italiana, conquistada sobre a rival Inter, 2-1, com direito a gol de Zlatan. Já capitão da Suécia e vivendo grande fase em nível de clubes, Ibracadabra falhou mais uma vez em levar os escandinavos a etapas mais agudas das grandes competições. Os suecos, que também não conseguiram se classificar à Copa do Mundo de 2010, não passaram da primeira etapa da Eurocopa 2012. O destaque individual foi o golaço de voleio que Ibrahimovic marcou na derrota por 2-1 diante da Ucrânia de Andriy Shevchenko na partida de abertura da Euro. Em 18 de julho de 2012, aos 30 anos, Ibrahimovic foi apresentado no PSG. Contrato de 4 temporadas e salário de 14 milhões de euros anuais.
tornou-se o segundo jogador mais bem pago do mundo, atrás apenas de Eto'o, que na época ganhava 20,5 milhões de euros anuais no Anji Makhatchkala da Rússia, time que encerrou as atividades em 2020. Em Paris, encontrou um clube em transição da fase de vacas magras à riqueza. Nada que impedisse o artilheiro de quebrar todos os recordes possíveis em solo nacional e virar uma bandeira azul e vermelha. Zlatan escolheu o número 18, já que o brasileiro Nenê, camisa 10, ainda não havia deixado o PSG. O Ibra estreou, marcando os 2 gols do empate em 2-2 com o Lorient no Parc des Princes. Ao fim da temporada, contabilizou 35 gols e 17 assistências em 44 partidas no total. Foi campeão, melhor jogador e artilheiro da Ligue 1, com 30 bolas nas redes, além de maior garçom da Champions League, com 7 passes decisivos. Carlo Ancelotti foi contratado pelo PSG na mesma época que Ibra e, segundo o próprio escandinavo, fez a diferença no vestiário, embora tenha permanecido apenas 1 ano em Paris. Em novembro de 2012, Ibrahimovic apresentou sua melhor performance com a camisa da seleção sueca. Foram 4 gols contra a Inglaterra em amistoso disputado na Friends Arena, em Estocolmo. O último foi uma pintura. O goleiro Joe Hart saiu da área correndo e, de cabeça, afastou a bola. Ibra anteviu a jogada, diminuiu a passada e, quando percebeu a pelota vindo em sua direção, ajeitou o corpo e acertou uma bicicleta de longa distância. A obra-prima fechou a vitória dos escandinavos por 4-2. Não teve outra. O golaço ganhou o prêmio Puskás. Em 2014, a Suécia não disputou a Copa do Mundo, mas Zlatan se tornou o maior artilheiro da equipe nacional e o jogador que mais vezes vestiu a camisa amarela e azul. Após ouvir do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que eles estavam procurando uma nova geração de jogadores visando rejuvenescer o time, Ibrahimovic chegou à conclusão de que era o momento de dar adeus. Com 150 gols em 180 jogos, ele deixou Paris como o maior artilheiro da história da agremiação. Seria superado nos anos seguintes por Edinson Cavani e Kylian Mbappé. 12 taças, inúmeras conquistas individuais e um grande legado. Eu cheguei aqui como rei e saio como uma lenda, mas eu estarei de volta, garantiu Ibra, indicando um retorno ao clube como dirigente após pendurar as chuteiras. Atraído pelo convite de Mourinho, Ibrahimovic assinou com o Manchester United em julho de 2016 e escolheu o número 9. Aos 34 anos, decidiu que era o momento de jogar na Premier League, a liga do momento, e onde encontrava muitos críticos. De 7 pessoas que eu perguntei, 7 me aconselharam a não ir à Inglaterra. Faço as somas. Elas têm razão, por isso eu irei. Relata em sua autobiografia Adrenalina. Logo em sua estreia, marcou de cabeça o gol decisivo da vitória por 2-1 sobre o Leicester City, dando a Community Shield AOS Reds Devils. O grandalhão também guardou um em seu debut na Premier League, ajudando o United a bater o Bournemouth por 3-1. Em Manchester ganhou também a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa, seu primeiro título europeu, mas rompeu o ligamento cruzado anterior e o posterior do joelho direito durante o triunfo por 2-1 sobre o Anderlecht no Old Trafford. Após conversar com Mourinho, Zlatan decidiu rescindir o contrato com o Manchester United. Ele escolheu uma praça menos competitiva para se recuperar por completo da grave contusão no joelho, Los Angeles, nos Estados Unidos. Fechou acordo com o La Galaxy. Como os norte-americanos não são tão ligados ao soccer como os europeus, Ibrahimovic conseguia viver uma vida mais calma e, de quebra, brincar na Major League Soccer. A estreia de Ibracadabra pelo La Galaxy foi a sua maneira. Saiu do banco, meteu um golaço de longa distância, encobrindo o goleiro e ajudou o Galaxy a virar o jogo sobre seu rival, Los Angeles FC. 4-3. Aliás, era o primeiro e histórico derby entre os dois times da cidade. A torcida entrou em êxtase com o triunfo, e o LAFC se tornou uma das franquias da MLS que mais sofreram com Ibra. Entre lindos gols, aparições em programas de entretenimento e declarações presunçosas, Zlatan permaneceu na Califórnia até novembro de 2019. Após tratativas com os cartolas Rossoneri, Paolo Maldini e Zvonimir Boban, o sueco voou para Milão em 2 de janeiro de 2020 e assinou contrato de 6 meses com opção de renovação por mais 1 ano. Foi a primeira e única vez que Ibrahimovic retornou a uma equipe que já havia defendido. Na verdade, ele nunca quis deixar o Milan. É o maior clube pelo qual já joguei e não queria ter saído. Eu amo o Milan. Quando saí,
Não foi uma escolha minha, disse Ibra em entrevista para o canal Mediaset em 2016. Com o número 21 nas costas, Ibra fez sua reestreia pelo Milan no dia 6 de janeiro de 2020, contra a Sampdoria, em San Siro. Entrou no segundo tempo e atuou por 35 minutos. Na rodada seguinte, ante o Cagliari, na Sardenha, foi às redes e contribuiu para a vitória por 2-0. A cobrança de Zlatan nos treinos aumentou o sarrafo entre os jogadores, impactando positivamente nas partidas. Em março de 2020, o futebol também parou devido à pandemia. No retorno após a paralisação, nas últimas semanas de junho, o time comandado por Stefano Pioli se transformou de água em vinho e apresentou um dos melhores desempenhos não só da Série A, mas das 5 grandes ligas europeias. Não à toa, o Milan permaneceu até janeiro de 2021 sem perder sequer uma partida pelo italianão. Com 38 para 39 anos, Ibrahimovic chegou a ser sondado pelo Bologna, mas ativou a renovação por mais uma temporada, assumiu a camisa 11 e entregou um rendimento absurdo em 2020, marcando contra todos os principais adversários do Milan. Em 2020 e 2021, o Ibra decidiu 2 jogos muito pesados. Com gol duplo do craque, o Milan encerrou 3 anos de jejum no Derby de Milão, com triunfo por 2-1 sobre a rival local. Ele também guardou 2 no 3-1 em cima do Napoli, em Nápoles. Os rossoneri não ganhavam dos azzurri pelo campeonato havia uma década, justamente na época em que Ibra vivenciava sua primeira passagem pelo clube milanês. Por falar em 2 gols, o que não faltou naquela temporada para Zlatan foram dobradinhas. Bologna, Inter, Roma, Napoli, Cagliari e Crotone foram duplamente vazados pelo sueco em uma mesma partida. No Milan, Ibrahimovic colecionou 166 partidas, 93 gols e 3 troféus. Mas fincou raízes e encontrou sua segunda casa. Prova disso foi a homenagem que o clube prestou a ele. Todos os jogadores do elenco, após o jogo, utilizaram uma camisa com seu nome e o número 11 nas costas, e um tapete vermelho foi estendido no gramado de San Siro quando viu sua esposa, Helena, os jogadores e os torcedores chorando. Ibra não aguentou e se emocionou também, antes de pegar o microfone. Vocês me receberam de braços abertos. Vocês me fizeram sentir em casa. Serei milanista toda a minha vida, proclamou. Chegou o momento de dizer adeus ao futebol. Zlatan chegou à Itália como uma jovem promessa e se aposentou com o status de um dos maiores atacantes do século XXI. Seu personagem marrento, egoísta e arrogante deu lugar, na reta final da carreira, a um jogador mais preocupado em ajudar seus companheiros a conquistarem o que ele experimentara nas principais ligas do mundo. Entre aplausos e vaias, fez história nos 3 times mais expressivos do país, publicou 3 autobiografias e teve o início de sua carreira retratado em filme. Agora, o Leão, como se autoproclama, irá descansar, enquanto acompanha os filhos que deixou em Milão darem continuidade ao trabalho. Quer dizer, pelo menos até ser tomado pela próxima dose de adrenalina.